E para finalizar, ele coloca que a ecopsicologia sustenta que existe uma interação sinérgica entre o bem-estar planetário e o bem-estar pessoal. Que o termo sinergia é escolhido deliberadamente, ele tem uma conotação teológica e a tradução ecológica contemporânea do termo poderia ser: a necessidade do planeta, as necessidades do planeta são as necessidades das pessoas e os direitos do planeta são os direitos, aliás, os direitos das pessoas são os direitos do planeta. Então essa foi a provocação do Rossack, lançando esses 8 princípios, depois lançando um livro que é uma delícia, o livro. Depois vieram vários outros. Esse é um livro fantástico, uma coletânea de artigos chamado Ecopsicologia, Restaurando a Terra e Curando a Mente, né? Onde se aprofunda esse questionamento dentro do campo da psicologia e de outras áreas. O termo é ecopsicologia, mas agrega muitas outras vertentes, o que é uma coisa ótima, porque a gente hoje já percebe claramente que as delimitações mais arbitrárias das disciplinas são uma grande ilusão, né? E então, assim, está posta a reflexão, né? Como que a psicologia pode entender nossa relação com a natureza, que o Rossack chama de uma loucura que tem várias características, né? Eu falei há pouco da qualidade, da característica mais obsessiva da nossa relação com a natureza, na medida em que o que está feito e não funciona, quase que não tem jeito de parar. Vocês conseguem conceber, por exemplo, considerando o fato que a economia centrada no petróleo é a principal causa do aquecimento planetário, vocês conseguem conceber, num curto espaço de tempo, a paralisia dessa indústria? Por que não paralisar? Não só não paralisa, como existem coisas muito complicadas, né? A gente pode ver o que aconteceu agora, a guerra do Iraque e outras coisas mais, como a indústria do petróleo domina politicamente, né? Como a gente vai entender isso do ponto de vista psicológico, né? Qual é a necessidade de não fazer o pensamento questionador? Mas usando inclusive artifícios muito questionáveis. Só a guerra já seria por demais questionável, porque vocês já devem ter percebido que sempre que acontece uma catástrofe natural, aparece algum meteorologista, algum cientista dizendo que aquilo não pode ser considerado como consequência das mudanças climáticas, porque não foi provado cientificamente ainda que existem mudanças climáticas decorrentes da atividade humana. Quem não viu isso? Isso sempre me causou espanto, uma certa revolta, porque eu tenho conhecimento de que grande parte da comunidade científica já há décadas tem alertado para isso, há décadas tem alertado para esse fenômeno. Mas sempre aparece lá. E aí, aqui, essa matéria revela o escândalo de pouco tempo atrás nos Estados Unidos, quando se descobriu que alguns dos principais cientistas, inclusive meteorologistas, os mais famosos, era pago pelo governo como parte de um projeto de desinformação. Desinformação no sentido de que se a comunidade escutar de um cientista que, de fato, esse fenômeno é resultado da ação econômica humana e vai piorar, vai causar um tumulto. Então, a estratégia foi: vamos desinformar. Então, alguns cientistas se prestaram a receber dinheiro para desinformar, né? Então, assim, a gente percebe que quando existe uma obsessão,
frequentemente, a razão da obsessão, ou tudo que cerca a obsessão, é racionalizado, né? É racionalizado. Então, fazer uma terapia, vamos dizer, uma psicoterapia da obsessão pelo crescimento e a obsessão por essa via que nós estamos seguindo, acaba exigindo um confronto com toda a maneira de pensar. Essa maneira de pensar, questionar sua origem, é um exercício muito interessante. Tem muitas visões sobre ela. Se volta desde o início do patriarcado, né, com a hipertrofia do aspecto masculino da psique, que é um aspecto da ação, do confronto, da coragem, da afirmação, da construção, da dominação, em detrimento da dimensão feminina da psique, que é justamente a sensibilidade, a intuição. Então hoje a gente sofre da hipertrofia do masculino. Mas o masculino dar-se conta do que é reprimido, assim como para qualquer um de nós, se dar conta do que está alienado da consciência não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. E o sintoma disso é que, quando surge uma maneira mais poética de criticar a nossa relação com a natureza, ou uma maneira poética de descrever a sintonia do coração humano com o coração da natureza, isso é prontamente desqualificado pela mentalidade masculina vigente. Prontamente desqualificado. É isso que eu digo de repressão do feminino. O sensível não tem lugar. E uma das consequências do não lugar do sensível é curioso, mas importante questionar como as pessoas se sentem em relação à óbvia destruição da natureza. Vocês sabem como vocês se sentem. E se vocês escutarem profundamente o sentimento, quando escutam quando vem uma notícia, quando uma outra informação dessas muitas que aparecem diariamente e por anos e anos têm surgido, qual é a reação? Há uma reação natural, mas muito provavelmente é uma reação também, em alguma medida, reprimida. Cada pessoa reage de um jeito, é claro. Algumas pessoas reagem com uma profunda indignação. Por exemplo, quem conheceu José Lutzenberger, o maior ecologista que o Brasil já teve? Aquele homem vibrava de uma ira santa. Vibrava de uma ira santa. Era um cientista reconhecido no mundo inteiro. Se vocês entrarem na internet e puxarem José Lutzenberger, vocês vão ver centenas de sites fazendo referências a ele. Um homem que vibrava, chorava e morreu de dor. Seu corpo adoeceu no final. Porque ele não retirou da consciência dele o sentimento do que ele via acontecer com os outros seres, vegetais, animais. Mas numa sociedade em que o normal é não considerar como anormal o trucidamento das outras espécies, talvez seja difícil assumir o sentimento de indignação e de dor. Porque se a mentalidade coletiva acha frescura ou sensibilidade demais, hipersensibilidade, chorar por uma queimada ou chorar por uma destruição de uma árvore que você conhece, que está perto da sua casa, ou se não chorar, pelo menos sentir a angústia, a indignação. Né? Se o meio não aceita esse sentimento, e o nosso meio tende a não aceitar, ele tende a ser ou tornado secreto ou abafado.
Então, até onde nós não devemos começar com muita dignidade, reconhecer, aceitar o sentimento que todos nós temos em relação ao que está acontecendo com a natureza? E deixar esse sentimento crescer. Conhecê-lo, porque talvez através dele nós possamos chegar a isso que o Rorschach dizia, do inconsciente ecológico. Ou seja, o reconhecimento da existência como outro, como um ser, de tudo o que nos cerca. Aqui todo mundo certamente já leu aquela famosa carta do chefe Seattle, né? E quem não lembra do efeito de ter lido aquilo pela primeira vez? Porque aquilo é um choque. É talvez a mais preciosa descrição do funcionamento oposto ao nosso. Onde o chefe Seattle questionava, mas como é que você quer comprar o seu irmão? E ainda dava condições, bom, já que eu não posso resistir, talvez tenha que vender, mas se eu vender, tem um trato. Você vai considerar o rio como seu irmão. Né? Então, esse sentimento dos povos vencidos, de identificação da vida e da seidade, do ser. Vocês lembram quando o chefe Seattle dizia, se acabassem os animais, que solidão profunda que nós sentiríamos? E se você está deprimido e se sentindo mal, e vai dar uma caminhada na natureza, dá uma caminhada na natureza. Em primeiro lugar, natureza é um lugar onde as pressões humanas não existem. Segundo, porque abunda de vida, né? Se a pessoa consegue entrar em interação com o que está à volta, ela sai desse passeio mudada. Sai desse passeio transformada. E eu não digo isso só por experiência pessoal. Existem centenas de pesquisas sobre reação de pessoas a passeios na natureza. Centenas. Se vocês puxarem nos bancos de dados, vocês vão ver muitas. Existe uma unanimidade nelas. Essas pesquisas mostram que o contato com ambientes naturais provoca, isso num percentual altíssimo, mudanças nos estados psicológicos. Quem vai sempre volta melhor. Para muitos, esses encontros com ambientes naturais são cenários de vivências espirituais. Isso é estatístico também. Não que a gente precise de estatística para comprovar o que é. Não precisa, não. Não precisa, não. O que importa é a percepção e a vivência. A estatística ajuda. Ela apenas mostra que muitos outros têm a mesma experiência que eu tenho, que vocês têm.